Graça e a paz de Cristo, meus irmãos, falando um pouco mais sobre o terceiro mandamento da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 7: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Eu quero falar com vocês neste momento sobre o terceiro mandamento, sobre a ótica da relação do conceito de aliança que existia ali no Antigo Testamento. O conceito de aliança, ele consiste no seguinte: nós vamos pensar aqui em um rei, e esse rei, ele tinha também súditos, pessoas que trabalhavam dentro do seu reino. Então, de um lado nós temos o rei e de outro lado nós temos os súditos, as pessoas que trabalhavam para esse rei ou dentro deste reino para sustentar o rei. O rei, ele oferecia para os seus súditos terra e proteção, e em contrapartida os súditos trabalhavam para o seu rei, oferecendo a sua lealdade e também a sua obediência. E então existia uma relação entre o reino e o seu reinado, entre o rei e os seus súditos. E dentro desta visão, de rei e os seus súditos, quando um súdito deixava os domínios do seu reinado e ia até um outro reino, ou o domínio de um outro reino, e vamos pensar assim, entre dois súditos que ali se desentendiam. Então, quando havia esse desentendimento entre os súditos, estava instalado uma guerra entre os reinos. Por quê? Porque o súdito, aonde ele vai, ele é representante do seu reino. Para nós entendermos um pouco melhor esse conceito nos dias atuais, nós vamos pensar no que tem acontecido no Estado Islâmico, onde alguns terroristas têm postado vídeos na internet decapitando alguns americanos. E qual é a finalidade desses islâmicos, desses terroristas, ao decapitar cidadãos norte-americanos? É ferir, é afrontar o governo americano. Então nós vemos que dentro desse conceito de aliança, aqueles cidadãos americanos, eles levam sobre os seus ombros a cidadania americana, e onde eles estão, eles são também assim representantes do seu país, representantes do seu governo. E não é diferente no mundo espiritual, não é diferente em relação à igreja de Cristo Jesus. Jesus, quando ele veio a esse mundo, quando ele veio a esta terra, ele veio para trazer o reino de Deus. Nós encontramos essas palavras nas palavras de João Batista e nas palavras de Jesus. Quando eles começaram a pregar, eles diziam: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus sobre a terra. E o reino de Deus sobre a terra, ele veio e está instalado, e a igreja, ela é representante desse reino. E uma vez que você passa a ter Jesus como Senhor da sua vida, você passa a ter Jesus como Rei da sua vida. Jesus te oferece proteção, Jesus te oferece segurança, Jesus te oferece uma terra para você viver aqui, debaixo dos seus domínios, e ao mesmo tempo nós oferecemos a nossa lealdade, nós oferecemos assim a nossa obediência. E nós então, por onde andamos, somos representantes desse reino. E o reino de Deus então, ele está sobre os nossos ombros. E dentro desta visão que o reino de Deus está sobre os nossos ombros, nós devemos estar atentos, porque se não darmos um bom testemunho na empresa onde eu trabalho, entre os amigos que eu convivo, dentro da minha casa, junto da minha esposa, dos meus filhos, dos meus familiares, nós estamos também quebrando o
da lei de Deus. Como? Porque a palavra ou o verbo aqui no versículo 7 é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O verbo tomar aqui no hebraico, ele tem o sentido de alguém que pega um objeto e carrega junto de si até um outro lugar. É como que você está pegando assim algo e está carregando. E é desta forma também que acontece conosco. Nós tomamos o nome de Deus sobre os nossos ombros, pois aonde nós estamos? Nós somos cristãos. Onde nós estamos? Nós somos cidadãos do reino dos céus. E se nós não damos um bom testemunho, nós estamos tomando o nome do nosso Deus em vão. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo no livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, nos dizendo o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo fala aqui de uma vida digna diante de Deus. Você tem tido uma vida digna diante de Deus? Você tem honrado a Deus com o seu testemunho, com as suas palavras, com as suas ações, entre as pessoas que você vive? O terceiro mandamento, ele nos mostra que as nossas ações valem mais do que as nossas palavras. Muitas vezes nós achamos que o terceiro mandamento é tão somente relacionado àquilo que falamos, mas quando nós analisamos este verbo, não tomar o nome de Deus, a ideia aqui é que você pegar o nome de Deus que está sobre os seus ombros e você banalizar o nome de Deus com as suas ações. E Paulo então, ou nas palavras de Paulo, nós somos também exortados a viver de forma digna do Evangelho, porque toda vez que nós não vivemos de forma digna do Evangelho, nós estamos quebrando o terceiro mandamento. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Filipenses, no capítulo 6, no capítulo 2, do versículo 6 ao verso 11, que Jesus Cristo, sendo Deus, Ele esvaziou de toda a sua glória, Ele se fez homem, viveu entre nós, trouxe a mensagem de salvação, trouxe a mensagem de libertação, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e por causa desta grande obra que Ele fez, de tomar o nome de Deus sobre si, de ser uma testemunha viva e verdadeira do verdadeiro Deus, a expressão máxima de Deus, a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, pelo qual importa que todo joelho um dia se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Cristo honrou o nome de Deus. Cristo é o nome que nós também hoje temos sobre os nossos ombros. Nome esse que nós devemos honrar. Nome esse que nós devemos glorificar. Pois a obra que Ele realizou naquela cruz foi uma obra grandiosa, foi uma obra maravilhosa. E nós não podemos jogar o nome do nosso Senhor na lama. Nós não podemos envergonhar o nosso Senhor com as nossas atitudes, com comportamentos irresponsáveis, com palavras obscenas, com atitudes que são contrárias à ética, que são contrárias à moral, que são contrários aos bons costumes. Que nós possamos nos atentar para esta verdade revelada nesse mandamento do nosso Deus,
que o nome de Deus, que está sobre os nossos ombros, ele deve ser honrado. O nome de Deus que está sobre os nossos ombros é uma responsabilidade nossa, que nós devemos assim levar como um bom testemunho para as pessoas de fora desse reino, para que essas pessoas que hoje estão fora desse reino, elas possam adentrar e se tornar também súditas, servas desse rei ao qual nós servimos. Que Deus possa assim abençoar a sua vida, e nós esperamos que você possa ter um conhecimento mais amplo dos mandamentos de Deus, olhando para esse conceito da aliança, para esse conceito que diz que o nome de Deus está sobre os nossos ombros, onde quer que nós estejamos. Por isso nós devemos honrá-lo com as nossas ações. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.